Oi, pessoal, tudo Oi, bem? boa noite. pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um episódio com a gente. E hoje eu queria, compartilhar com vocês, eu e mais as minhas colegas aqui, a Biga e a Edneia, a respeito de o termo correto, né, é exercício sistêmico. Mas um amigo meu, por conta de eu utilizar isso em determinadas situações terapêuticas, que não eram constelações, naquele grupo de apoio a pessoas com transtornos emocionais, eu acabava utilizando essas ferramentas quando eu via a oportunidade. E aí ele carinhosamente deu o nome de pocket, né, do inglês de bolso, né, livro de bolso. Então ele falava assim que era uma constelação de bolso, aquelas coisas que você rápidas, né? E de fato o exercício sistêmico é isso mesmo, né? Ele não chega a ser uma constelação, né? Só para a gente entender, né? A gente normalmente aplica um exercício sistêmico em cima de uma condição terapêutica maior, né? A gente sabe, por exemplo, que psicólogos, que também são terapeutas, eles podem eventualmente, dentro da terapia, encontrar ali um momento onde ele acha importante harmonizar sistemicamente uma determinada situação. E nesses casos a Pocket ela é muito interessante, né? Acho que a principal diferença entre a Pocket, né, que nós carinhosamente denominamos, e a constelação convencional é que a constelação ela é uma ferramenta quântica, né? Então, a ela é liberado toda a informação do campo do cliente, da família do cliente. Então, quando nós apresentamos a questão do cliente para o campo, numa constelação, o campo é que determina o que vai acontecer. Nós simplesmente seguimos o campo, né? Então, é o campo que determina, por exemplo, quais são as prioridades, até que nível de profundidade a coisa vai acontecer. Tudo isso é muito conectado com a disponibilidade que o próprio cliente está tendo. Se o cliente tem uma disponibilidade maior, a gente tende a ter constelações mais profundas e mais complexas. Quando o cliente ainda está num nível de entendimento um pouco menor, as Ou de constelações resistência? ou de resistência, exatamente, ele tende a apresentar, claro, uma solução, mas ele vai apresentar uma solução mais branda. A diferença do exercício sistêmico é que eu não dou ao campo a possibilidade da escolha. Eu, né, como diz a frase, né, o olhar do observador colapsa a realidade, né? Então é exatamente isso que a gente faz. O constelador ele colapsa uma realidade porque ele quer a resposta, geralmente de uma questão quase que binária, né? Ou sim ou não, ou vai ou não vai, ou é X ou é Y, né? Mas ele faz essa questão mentalmente para o campo e ele determina, inclusive, quem serão as personagens que irão participar. Né? Quer dizer, quem serão os componentes dessa constelação, e não simplesmente o campo vai eleger isso. De que forma? Eu posso fazer essa representação tanto por ancoragem aleatória, né? Então eu posso usar bonecos, almofadas, enfim, calçados, né? E eu determino, só que o cliente não sabe. O cliente só sabe o que ele está constelando, né? Agora, ele não sabe qual é a atribuição que a gente está dando para cada um desses componentes. Então, sei lá, vamos dizer que eu estou usando representantes pessoas, né? Os representantes também não sabem quem estão representando. E vamos dizer que eu use coletes, né? Então aqui na minha cabeça, previamente, eu já determinei que, sei lá, o colete vermelho vai ser o pai do cliente. O colete branco vai ser a mãe do cliente. O colete amarelo vai ser do próprio cliente. E aí eu
ou eu atribuo isso, ou eu peço para que cada representante escolha o seu próprio colete, nesse exemplo que eu estou dando, e aí eu fico observando o movimento. Eu também posso determinar áreas, né, dentro ali do espaço da constelação, de repente eu posso determinar áreas. Então, um pedaço ali da sala eu digo que é a saúde, por exemplo, e no outro a doença, né? E deixo o movimento acontecer e vou fazendo a interpretação. E quando eu vejo também vou, né, coibindo os animismos, né? Quando as pessoas começam a colocar muito, né, querem ganhar o Oscar na constelação, né? Faz aquele drama, né? Colocam muito de deles ali. A gente vai controlando isso, mas quando você percebe a situação, quando o campo ele faz as movimentações e você já percebe a situação favorável para aquilo que a gente veio buscar, né, para a resposta que a gente veio buscar, aí sim, aí a gente põe o cliente no campo e harmoniza a situação. E assim finaliza, né, a Pocket. E normalmente quando termina, como o cliente não sabe quem é quem ali e tudo mais, então eu, por prática, quando finalizo o exercício e todos os representantes sentam-se, o cliente senta, aí eu explico, ou seja, eu faço a leitura do que aconteceu para o cliente, para ele entender como é que a gente chegou naquela resposta e o que aconteceu, né? Então, normalmente eu fazia essas pockets, era muito interessante, porque às vezes ali no grupo, é, eu percebia, por exemplo, uma situação onde a condição do transtorno emocional, fosse uma depressão, fosse uma ansiedade, enfim, o que fosse, às vezes era uma simples questão de um perdão enlutado, sabe? Ou de uma despedida, faltou uma despedida com um ente querido que foi embora. Então eu simplesmente punha ali um representante para esse ente querido, punha o cliente, na minha cabeça eu já fazia ali, fazia as palavras de força para que ele pudesse fazer esse perdão. E, gente, dali para frente a coisa andava. Então, essa é uma ferramenta muito importante quando você precisa resolver questões pontuais, quando a sua ideia não é, como que eu posso dizer assim, resolver o problema do sistema como um todo, mas principalmente do indivíduo. Tanto eu falo isso porque isso não isenta, por exemplo, da pessoa fazer a constelação da mesma questão. E aí ele vai fazer, vamos dizer, a cura efetivamente disso, né, no sistema, daí de uma forma amplificada, porque daí o sistema vai determinar os caminhos e as necessidades. Mas a Pocket ela é muito mais para eu resolver ali uma dificuldade que o cliente está tendo pontualmente. Questões pessoais, como por exemplo, sei lá, diagnóstico de uma doença, como principalmente como a minha parte é mais profissional, quando por exemplo o cliente está querendo fazer uma migração de carreira e ele não sabe ainda, ele não tem muita certeza a respeito disso. Quando ele é um empresário, por exemplo, né? E ele está em dúvida se ele deve expandir o negócio ou se ele deve fazer redução, né? Diminuir o tamanho. Se de repente ele tem que mudar a unidade de negócio dele, sei lá, de repente ele está num bairro X, quer ir para o bairro Y. Se ele quer iniciar um empreendimento, mas ele está meio em dúvida se ele vai fazer um determinado negócio ou outro, né? Então, isso também a gente acaba usando as pockets, né? Se de repente ele tem um negócio e surge, por exemplo, a oportunidade de ele comprar um outro negócio, sei lá, ele tem uma loja, né? Uma loja de calçados. E aí ele vê a oportunidade de comprar uma outra loja num outro lugar. Mas ele está em dúvida se vale a pena, se não vale a pena, se ele deveria, se ele não deveria. A gente costuma usar também a Pocket para isso, né? Ou quando ele vai iniciar um empreendimento, ou quando ele ainda vai querer ingressar numa faculdade, né? E ele está perdido com relação a que tipo de negócio ele quer fazer, ou no caso do estudo, que tipo de
empreendedorismo ele quer fazer. Diga, amiga. Eu uso muito, eu chamo de movimento sistêmico. Uhum, Eu uso muito, principalmente no tarô, né? uhum, Porque no tarô a gente detecta a questão pontual que está levando a pessoa para aquele desequilíbrio, para aquela ansiedade, para aquele desespero de solução, né? Porque é como você disse, se o cliente se abre para aquilo, a efetividade do movimento é quase a mesma. Eu posso até estar enganada, mas para mim, e como resultado para os meus clientes, é quase como uma constelação, sabe? Chega muito perto da eficiência, desde que a pessoa se abra para. Eu também trabalho no movimento sistêmico em todas as áreas. A maioria dos seres humanos sabe muito bem que a, as questões mais graves que a gente tem na vida decorrem do relacionamento pai e mãe. E normalmente, quando eu estou com um cliente, principalmente quando é um cliente que é novo, ele não sabe que existe essa possibilidade, né? Eu sempre deixo para o final do tarô. Porque assim a pessoa fica com aquela informação, né? Eu pergunto, tem uma almofada aí nesse cômodo que você está? Às vezes a pessoa está num escritório, num consultório, e tem uma almofada, sempre tem, né? Em todos os lugares. E eu uso a almofada. Então, esse movimento proporciona tantas possibilidades que às vezes você precisa de pessoas, mas às vezes não, é você, a almofada e o cliente, né? E o cliente fecha os olhos, abraça a almofada e consegue, né, fazer, desbloquear, tomar o pai, a mãe naquele momento. Assim como se é um relacionamento, né, que acabou e que a pessoa ainda está presa por inúmeras situações, também dá para fazer e é super eficiente, a pessoa se sente muito mais leve depois, porque às vezes está carregando pesos que realmente não são delas, né? E, nossa, eu sou super adepta. Eu utilizo bastante, como você falou, né? Se você usa dentro do tarot terapêutico, né? Eu normalmente, que nem eu estou te falando, esse bate-papo não deixa de ser uma terapia lá para o pessoal do grupo, né? Então eu acabo usando realmente como uma ferramenta adicional. E ela funciona muito bem quando casada, né? A Edneia, depois até queria que ela falasse um pouco sobre isso, apesar de usar a constelação completa, mas poderia usar também as pockets, quando vários psicólogos que são colegas nossos, que conhecem, eles estão fazendo o tratamento do paciente, e em algum momento eles encontram um ponto ali que deu um nó e que não vai conseguir resolver fácil, e ele leva o paciente para resolver a questão Verdade, na... tem nó que o movimento sistêmico, o POC, o exercício, ele realmente funciona. Mas numa terapia convencional, eu sempre aconselho a fazer a constelação Ah, inteira, sim, sim. Eu porque tenho... determinados obstáculos, eles são muito potentes, né? E é só numa constelação mesmo que a própria pessoa consegue enxergar aquele universo inteiro que está naquele momento, porque entra em platô, né? A terapia ela entra num platô e não vai, e não vai, e não vai. É porque afunilou e precisa realmente de um grande impacto para aquele indivíduo, talvez ir para uma oitava maior, ir para o andar de cima e continuar a sua subida em direção a si mesmo. Aí sim, aí concordo, até porque é uma questão que é do sistema, né? Mas quando é do indivíduo, por exemplo, uma das questões assim que sempre acaba acontecendo, por exemplo, quando eu tenho um problema de líderes, né? Conflito entre líderes dentro da empresa,
são dois líderes que não se entendem, nunca se viram, se encontraram pela primeira vez ali dentro de um projeto e eles né, como a gente fala casualmente, né, o santo não bate, e muitas vezes são questões sistêmicas que a gente consegue resolver numa pocket. E também, às vezes, quando o líder também tem um problema com a equipe e vice-versa, né? A gente vê muito isso em futebol. A gente podia lançar isso, né, Edneia? Começar a fazer constelação de treinador para ver se o nosso Parmeira vai mais para frente, né? Vai fazer a constelação lá do português com o time. O que você acha, Edneia? Eu acho perfeito. Mas eu conheci esta modalidade de trabalho há muitos anos, quando eu fiz a formação de constelação empresarial. Porque nas empresas não é possível você fazer a mesma coisa que você faz quando é familiar. Porque na empresa você tem ali inúmeras pessoas com situações muito diversas e não é interessante também abrir para a possibilidade do seu sistema familiar ficar tão exposto. Exato. Então, os exercícios, eles são feitos sem, veja bem, aquele grupo que é preciso harmonizar na empresa, sem intenção nenhuma, as coisas vão acontecendo e é exatamente assim. Este gerente que não se dá com aquela pessoa e tal. E aí, o que é mais legal de você observar é que você observa aqui que a questão daquele gerente não tem nada a ver com a empresa, não tem nada a ver com aquela pessoa. Suponhamos que a questão dele é com o pai dele. Ok, parou ali. Aí o outro, a coisa é tão... É uma engrenagem tão legal que o negócio vai fluindo. E o outro, você observa, a questão dele é com o pai, o avô. Aí você vai ter ferramentas para indicar, você vai trabalhar a questão da empresa, porque a empresa é um organismo, tá certo? Você vai trabalhar aquilo e depois você vai fazer as indicações corretas para que as pessoas possam trabalhar suas questões pessoais em sessões individuais ou de grupo mais fora dali. Ok. E é maravilhoso. Só que eu também já tive um trabalho muito legal de empresarial que a pessoa, ela esteve no instituto onde eu trabalhava para constelar a questão. Então, nós tivemos que utilizar representantes para aqueles que tinham suas dificuldades, entende? Então, não foi possível fazer esta indicação. Aí você fala assim, então não adiantou? Adiantou muito, porque todo movimento é positivo. Por mais que aquelas pessoas não soubessem o que estava acontecendo, o movimento aconteceu. Uhum. E quando a gente fala assim, como eu acabei de dizer, a questão daquele homem era com o pai dele, a questão daquele outro era com o pai. Às vezes o cliente, ele fica muito inseguro com o que você coloca, porque ele fala, eu não tenho questão nenhuma com meu pai, eu amo meu pai, eu me dou super bem com ele, e eu não tenho questão nenhuma. Muito bem, isto é possível sim, porque a questão está onde? Na família do pai, neste ramo que veio da família do pai. Então, aí você fala assim, não, mas o meu pai, ele se dava super bem com o meu avô. Tá certo, mas qual é a dor que tinha lá atrás? O que a gente não pode esquecer é que esses exercícios, eles são um farol para que você possa chegar na dor original. Sim. Então,
eu gosto muito. Aí você fala, tem horas que precisa. Tem horas que precisa ampliar, sim, o leque para que a percepção seja total, tanto do profissional como do cliente, mas isso pode ser feito com cadeiras, com uma série de coisas. Gente, eu trabalhei num lugar por muitos anos que a gente não tinha representantes suficientes e as cadeiras, elas eram um excelente auxiliar para mim nos trabalhos. Dá mais trabalho? Dá. Exige mais do profissional, exige uma atenção maior, estar ainda mais dentro do focada, presente, mas o sucesso é o mesmo, né? Os sapatos funcionam da mesma forma. É que agora, de uns anos para cá, nós temos teorias e modalidades de trabalho que são mais eficazes do que todo esse aparato, mas funciona assim. E esse modelo de exercício, ele mostra onde está a fonte da dor. Isso que é legal, porque você vai lá buscar. Você pode, se você não tem grupo, se você não tem outra forma, você pode indicar para o cliente, dizer, olha, isso precisa ser visto numa outra sessão, numa outra forma. E eu uso uma modalidade de exercício sistêmico imaginal, que é quando eu abro os registros acásticos das pessoas. No trabalho de registro acástico, você tem uma visão ampla do que está acontecendo. Só que no registro, você não sabe em que época aquilo aconteceu. Você não tem ideia de que século foi, de quando foi. Salto temporal, né? É um salto muito grande. E o legal do registro é que, nesta questão, você pode dar um salto para o passado ou para o futuro. E aí, utilizar os exercícios é completar o trabalho. Porque o que adianta eu saber uma coisa e não fazer nada com isso? Eu não vejo sentido nisso, né? Isso me lembra as antigas bolas de cristal, né? Que o povo via na bola e tal. O que isso resulta? Em mais ansiedade, em uma situação ainda pior para o cliente. Então, os exercícios, eles são feitos com almofada, com tudo, principalmente aqueles que são para acolher a criança interior, ferida, né? A almofada é um grande recurso porque é confiável, é macia e você consegue tocar, né, nela. Então, é isso, é observar que como é que eu vou dizer? Não ser tão reativo a questões quando fala pai e mãe. A questão pode não ser com o pai, pode não ser com a mãe, mas de quem veio antes, de quem veio não, das dores sofridas antes disso, das exclusões que aconteceram antes nessas famílias. Aí você fala assim, mas no exercício às vezes não dá. Se você souber, você inclui aquele ser, você não sabe quem é esse ser que foi excluído, o cliente nem sabe da existência dele, mas se a energia dele apareceu ali e ele está presente, ele precisa ser incluído. E isso é sensacional no exercício, porque evita o julgamento, sabe? Aí é assim,
a pessoa depois vem e fala assim para você: nossa, eu fui perguntar para minha mãe, para minha tia, para sei lá para quem, sabe quem era esse? Era uma pessoa que participou da nossa família como agregado, sabe? Mas ele não tinha uma moral condizente, ele isso, ele aquilo. Então pense, o exercício elimina todo tipo de julgamento. Ele faz só a inclusão do que é necessário e acabou, e restabelece a energia. Isso é muito legal, né? Exato. Então, eu gosto muito dos exercícios. A gente não pode esquecer, né, Edneia, que às vezes a gente fala pai e o pai da mãe, Sim, claro. né? A pessoa fala, não, mas eu não tenho problema com meu pai, mas o pai da mãe teve muito problema, a dor está ali, né? Não é, quando a gente fala pai, não quer dizer só que vai para o sistema do pai, né? Principalmente nas questões de vício, né? Eu ia até comentar com vocês, né, que eu, por exemplo, quando vou fazer essa leitura, justamente até para a gente não pegar muito nessa questão, o pai ou a mãe e tal, eu costumo, quando eu olho isso, enfim, eu olho muito para a questão da ordem do amor, a qual está sendo violada. Então, ao invés, às vezes, de eu falar pai, ou pai da mãe, ou pai do pai, enfim, eu falo hierarquia. A sua dificuldade em reconhecer, né, o seu papel, né? E muitas vezes ali quem eu estou representando? Pode ser o pai, pode ser o pai da mãe, o pai do pai, mas fato é, o cliente está numa posição equivocada em relação à hierarquia do sistema. Né? Mesma coisa quando ele está ferindo uma ordem de equilíbrio ou quando ele está ferindo, como você falou, a ordem do pertencimento. Aí, Júnior, sabe que a minha língua é um músculo involuntário, independente. Diga! Quando eu vejo, falei. Aí eu falo, ai, meu Deus do céu, por que eu falei? A gente estava numa reunião de amigos, tá? E ali, todo mundo conversando e tal, e uma moça começou a falar do pai dela. E deixando o pai pequenininho. Aí, gente, a consteladora não aguenta, ela grita. Ela grita dentro de mim. Eu já viro e falo assim, mas como você está grande diante do seu pai, não? Que lugar errado. Fica todo mundo em silêncio. Falo, ai meu Deus, por que você falou língua? Por que você falou língua? E a moça leva aquele choque, sabe? Como assim? Do que você está falando, Biga? Olha o que você está fazendo. Olha o que você está fazendo. E daí conversamos e depois ela fez uma constelação comigo. Você fala, meu Deus, que caminho, que rumo. Não que a gente seja... Não que a constelação resolva todos os problemas, não é isso. Não que... Mas ajuda bastante. Aquela história, né? Dinheiro não resolve problema, mas eu adoro ter virose em Paris. Ó. Eu não, eu gosto... Não, nem vem. Não. Então... Não resolve tudo, mas abre caminhos para que você encontre o tratamento correto, não é? Você começa a enxergar, né? Você começa a se ver. Você entende qual é o seu papel dentro do sistema familiar. Né? O Bert fala, a ordem é mais importante que o amor. E se você estiver fora de ordem, o que você faz? Então, aí que tá. Existe um termo hoje muito utilizado que é relacional. Relacional. Então, você estando fora de ordem, você sofre muito durante a vida toda e cria problemas seríssimos, que são problemas relacionais dentro do sistema. Então, quando um filho
ele está no lugar ou do pai, tem isso, ou do pai, ou do irmão mais velho, sabe? Ele vai criando situações muito difíceis com os outros irmãos, com a mãe, com o próprio pai, com todo mundo, porque ele não está no lugar certo. E olha, aí você fala assim, a constelação não cura tudo. Cura sim, porque a hora que a pessoa se dá conta que ela está exercendo um papel que não é dela, um lugar na família doloroso que ela pode dividir com os outros, que não precisa carregar sozinho, que pode ser diferente, gente, isso traz um alívio Eu e tive uma muda experiência. completamente a situação. Eu tive uma experiência no nosso curso em São Paulo, de extensão universitária. Você lembra? Nós tivemos uma mestra que fez a gente desenhar nosso sistema. Ela olhou para o meu desenho do meu sistema e falou: Migail do céu, você está toda afunhanhada. A Edneia, na mesma semana que nós voltamos de São Paulo, que fazíamos lá no final de semana todinho, e a Edneia falou assim: não, vamos consertar essa ordem aí, vamos ver. Só que a minha mãe casou-se com um viúvo, que já tinha 2 filhos. E eu me considerava a terceira filha, porque minha mãe, eu sou sim a primeira filha da minha mãe, não tem como mudar isso. Aí eu estava no lugar de terceira filha, foi assim que eu me vi a vida toda. Numa constelação que até Júnior Ângelo participou e Adriano também, descobriu-se que a primeira esposa do meu pai teve os 2 filhos e mais 2 abortos. Então, eu era, na verdade, eu sou a 5ª filha. E estava ocupando o lugar de uma morta. Exatamente. Aí minha vida não ia, a minha vida não andava. Foi eu fazer essa constelação, parece que a perspectiva, assim, ela potencializou, ela ficou imensa para a minha vida. Então, é isso que a gente fala. A ordem é muito importante. Às vezes, nos sistemas mais antigos, principalmente, essa consideração, ou ela não existia, ou ela era tratada como uma coisa mínima, né? Ou não era nem vista. Mas agora que a gente tem essa ferramenta e que a gente pode colocar em ordem a nossa vida, o nosso lugar, o nosso papel dentro do sistema familiar, muda tudo. Quando você se refere a esse exercício que nós fizemos em São Paulo, eu não sei se eu ainda tenho guardado o que eu fiz para mim. Eu sou a primeira filha do meu pai e da minha mãe. E eu me coloquei em último lugar. Eu coloquei meu irmão, que é 1 ano mais novo do que eu, no meu lugar. Porque, na verdade, eu não tinha ideia de como é que fazia aquele exercício proposto, que eu não vou falar aqui qual foi. Mas, quando eu fui desenhando o que eu tinha na minha mente de quando vivíamos todos juntos. Sim, eu também. Né? Então, eu passei uma vida num lugar errado também. E aí, eu pude fazer a minha inserção no meu lugar, naquela época, mas mais importante do que isso, eu fiz o desenho correto na minha casa, com meu marido e meus filhos, todos nós aqui ocupamos o lugar certo na mesa. E, sabe, e isso faz diferença. E é assim que é aqui em casa. Então, de alguma forma, acaba colocando as coisas no lugar, né? Eu consigo, veja, eu durante muito tempo utilizava as técnicas, né, para poder resolver conflitos, né, fazia treinamento, capacitação, fazíamos as conversas, mas havia certas situações que eu realmente não conseguia resolver, sabe? Esse lance que a gente falou, muitas vezes 2 membros de equipe que não se entendiam,
não tinha nada, assim, historicamente, entre os dois, que eles tivessem trabalhado, que haveria tipo de problema. E eu não tinha, né, conhecimento. Depois que eu tive o conhecimento dessa ferramenta, ficou muito mais fácil, porque aí eu comecei a organizar isso dentro de exercícios sistêmicos muito mais rápidos, né, porque eles são rápidos, né, normalmente eles vão durar 15 minutos, até estourando muito 40, 45 minutos. E eu resolvia pontualmente aquela questão, né? Em alguns atendimentos que a gente faz, às vezes a gente resolve algumas questões. Eu tenho, por exemplo, uma situação de uma cliente onde a gente resolveu muitas questões em relação ao relacionamento dela, em relação ao relacionamento que eu falo com o cônjuge, né? Isso. Ela resolveu muito bem essa questão, ela resolveu muito bem a questão dela com o feminino da, da família dela, da ancestralidade dela, através dos exercícios. Mas existia uma situação bastante delicada na vida dela, que esse eu disse para ela, esse você tem que resolver no Constelação. Mas ela mesma me trouxe esse feedback. Ela falou assim, olha, com tudo isso que a gente já resolveu, a minha vida melhorou 1000%. Né? Porque era uma coisa que estava muito latente, estava muito né, estava muito aparente para ela. Quando ela conseguiu harmonizar isso de uma forma tão rápida, muita coisa na vida dela deu andamento, mas ela sabe que, né, ela não está ainda nesse momento, mas ela sabe que quando ela chegar nesse momento, ela vai olhar para aquilo, mas aí ela vai olhar com uma constelação. Por quê? Porque a questão ali realmente é uma questão muito delicada, muito profunda, e que claramente dentro do meu diagnóstico é uma questão, é uma dor profunda de sistema. Ela honrou uma dor muito forte do sistema, sabe? Então ali eu falei assim, ali a gente não consegue resolver nos exercícios. Ali você realmente vai ter que fazer a constelação. Eu acho que até pra E gente... não, sabe, Júnior, desculpa, e pontuar para o cliente que é necessário. Sim, sem dúvida. Porque, já melhorou muito, eu vou esperar. Não espere, porque todo o trabalho que ficou no meio do caminho, ele não foi concluído. E é um desperdício de tempo, de amor para com o seu cliente, de amor com você mesmo, deixar a coisa no meio do caminho porque melhorou um pouco. Porque quando a dor é muito grande e a pessoa encontra alívio num primeiro movimento, ela tem não que parar ali, ela precisa sim, né, continuar para que isso se estenda para quem está sofrendo lá atrás e Sim, liberar os que virão. Não sim. é só eu vou libertar a minha parte, não. Não. Entendeu? Não, quanto a isso, sim, a gente continua estimulando e continua falando, né? É que eu acho que até para ela poder se conscientizar dessa movimentação toda, né? Para depois, mas não, com toda certeza a gente sempre Não, estimula. não falo por ela. Falo para quem está ouvindo, né? Sim, Que não conhece todo o processo, que é sim, preciso, sim, sim, dar sim. continuidade. Não, isso é uma coisa que, inclusive, a gente tem que ter essa responsabilidade enquanto terapeuta. Então, de tempos em tempos, ir lá dar uma cutucada, né? Falei, e aí, você já resolveu? Até porque a única diferença entre vamos dizer assim, as restrições da constelação para o exercício sistêmico, para Pocket, são basicamente as mesmas. A única que não tem é a questão da distância, né? Porque como a constelação faz um movimento muito maior, a gente geralmente pede para a pessoa ficar uns 2 meses para fazer uma próxima constelação. O movimento não tem essa necessidade. Você pode ficar fazendo ele até toda semana, se você quiser, né? Porque você está fazendo movimentos pontuais. Agora, a constelação não. A constelação ela é o campo que está regendo, é o campo que está determinando. Então, normalmente, o tamanho do movimento é muito maior, né? E que eu fiz um curso com uma profissional, ela tem um nome francês, mas ela eu acho que ela é espanhola. E de tempos em tempos ela está no Brasil dando esse curso. É uma imersão de uma semana. Gente, ela dá um tema ou
um aluno faz uma pergunta para ela sobre qualquer assunto pertinente ao tópico daquele curso, claro. E ela fala, vamos trabalhar. E coloca aquele grupo imenso no exercício. E não é um, gente. É um monte, é um atrás do outro. E você vai participando, você sai disso, você entra naquilo. É claro que você está trabalhando o que é seu, né? Mas é uma exaustão. No fim do dia, você está exausto, que você não consegue nem sair para jantar. É muito cansativo, é muito. Por quê? Porque você despende, não é, energia em muitos focos. Então, a pessoa fica exausta. É muito legal, é muito interessante. Mas quando volta deste curso, fica assim uma semana fora do ar, porque você abriu tantos gestaltes, né, que você precisa encerrar um por um ali. Sim. Mas é muito legal. Sabe, gente, que essa questão do tempo entre uma constelação e outra é uma polêmica, né? Porque eu aprendi que não se deve mexer antes de 6 meses. Não se deve fazer uma outra constelação em um período de 6 meses. Porque a coisa é muito, muito profunda, são peças de um grande quebra-cabeça que estão orbitando, e num trabalho de constelação nós montamos esse quadro. Se você, num tempo mínimo, for fazer outra, você interfere nessa cura que ainda está sendo efetivada. E eu, para os meus clientes, eu não faço, eu sou radical, eu só de 6 em 6 meses. Mas tem muita gente que não faz com a gente, mas vai fazer com outro profissional. Constelação não é brincadeira, não é curiosidade, é um trabalho profundo demais. E nós não entendemos da fisicalidade, o movimento da alma. O movimento da alma é lento, a cura é lenta e progressiva. Então, nós temos que respeitar isso, porque é um trabalho muito sério, é um trabalho muito sagrado, é um trabalho que muda a estrutura familiar para o bem, para a resolução. E por que você acha que isso acontece? Você, como consteladora, por que você acha que isso acontece? Porque a dor no sistema é imensa e a pessoa se distrai. Ela não entende o sentido da constelação que ela fez. Pode ser. Mas eu também entendo que pode ser a não aceitação da situação. O cliente, às vezes, ele não consegue aceitar o que ele vê ali, porque a vida inteira ela cristalizou este comportamento, este pensamento, esta situação de que é o que ela quer que seja. E quando ela enxerga que o panorama é outro, que a situação é outra, e que o problema, a questão não está no sistema. O problema não está com ela. Aí você fala assim, tá, mas se ela é resultado do sistema, é claro que isso pode ter vindo de uma situação muito dolorosa lá atrás. Pode, o que normalmente acontece, mas é preciso, sabe o quê? A reverência. E reverência, gente, eu adoro fazer constelação com o povo oriental, porque eles fazem uma reverência tão maravilhosa com o pescoço. Quando eu me curvo diante daquilo,
eu estou aceitando do jeito que foi. Não interessa se é o que eu acredito, se não é. Foi daquele jeito e eu aceito isso. Então, são os que mais funcionam. Humildade, né? É a chamada, embora eu não tenha formulado claramente, mas é a famosa quarta ordem, né? Claro que, A ordem da aceitação ou do assentimento, que é lógico quando que veja, eu tenho que aceitar como ela é, e tenho que aceitar as movimentações também como elas são. Algumas movimentações são possíveis, outras não são, né? inclusive, Júnior, as situações que eu tive nesses anos todos de maior dificuldade do cliente em aceitar é com relação ao tipo de amor, tipo de relacionamento que houve entre este indivíduo, o pai e a mãe dele. Porque este indivíduo, ele não consegue entender que aquilo que ele está recebendo do pai e da mãe, eles estão dando como amor. E este indivíduo, ele espera algo tão diferente, ele espera uma. Eu não gosto desse termo, mas sabe da família Doriana lá, aquela mesa do A café da manhã? perfeição. Então, gente, existe família Doriana? Existe sim, Biga. Existe uma família onde existe uma harmonia, onde pode sim, né, ter um relacionamento bacana, principalmente famílias que já fizeram constelação, né? Mas, mas existe sim, existe. E existe famílias que são muito harmoniosas também, sem nenhum tipo de terapia, porque são pessoas que dizem sim, que aceitam sem pôr o ego, sabe, tão exacerbado. Eu, eu gosto muito de observar esses movimentos, principalmente depois que o cliente já constelou e ele traz essa questão, sabe? Mas é isso, gente. É, Eu acho. como vocês viram, né, não é muito diferente. Falar de pockets, né, falar de exercícios sistêmicos, não foge muito de falar de constelação. A diferença é a aplicabilidade mesmo, né? Então, quando a gente está Só. falando de coisas pontuais, certo? Coisas que a gente precisa ali fazer um movimento muito rápido, como eu disse, normalmente binário, né? É por aqui ou é por ali, é sim ou é não, é tem ou não tem, enfim, essas coisas, né? O exercício é o caso mais indicado, né? Não vão achando que o exercício resolve todas as questões. Júlio, posso colocar só uma coisinha que você falou agora? Eu lembrei. Sabe quando o exercício é muito bom? Hum, Naquela fase que os jovens não sabem exatamente que profissão seguir. sim, sim. E aí ele abre um leque para várias profissões que ele acha interessante para a vida dele, e Uhum, fazer o exercício é muito legal. sim. Até depois da constelação, ele fez a constelação por uma questão que ele levou, e daí ele fala assim: então, agora eu queria e tal. Aí faz o exercício. Nossa, é muito legal, porque é certeiro. Exatamente. Então, assim, o exercício ele tem essa modalidade. Por isso que ele coube muito bem dentro das empresas, né? Porque não cabe ali eu olhar toda a questão familiar das pessoas envolvidas, né? Eu olho, na verdade, a empresa como um sistema. E aí, como eu disse, eu não vou tratar a questão com o pai, com a mãe, etc e tal, mas eu vou tratar a questão com a hierarquia, a questão com o equilíbrio, a questão com o pertencimento, né? Porque quando, num exemplo aí que eu disse, né, onde eu tenho um líder com problemas com membros da equipe, né, esses membros da equipe eles estão representando o quê? As exclusões do sistema desse líder. Então, quando eu incluo essas pessoas, eu resolvo ali a questão no sistema, desculpa, eu resolvo as questões ali
pontualmente na empresa e indiretamente eu já gero um movimento de aceitação lá dentro do sistema dele, que depois ele vai trabalhar na constelação individual dele. Mas ali a gente já dá um primeiro passo, né? E é por isso que daí fica até mais fácil para ele se harmonizar com essa equipe, né? Porque a exclusão ela já foi aceita, ela já foi trabalhada. Então eu acho que assim, a principal diferença é essa, né? Agora, os princípios, o que regem, a responsabilidade e principalmente a transformação, né? Seja numa constelação, seja no exercício sistêmico, ela tem o mesmo teor, a mesma efetividade, né? E o exercício cabe muito bem nesses momentos onde a gente não pode fazer realmente uma constelação, mas entra, como a Biga disse, como a Edneia disse, dentro de um outro processo terapêutico também funciona muito bem, né? A gente consegue resolver questões que estão ali um pouquinho encavaladas. A gente poderia ficar falando aqui um monte de tempo, mas nosso tempo acabou. Então, eu queria agradecer aí as meninas pelas colaborações. Qualquer interesse ou qualquer dúvida que o nosso pessoal tenha em relação aos exercícios sistêmicos, coloca lá para nós, né? Faz os nossos comentários, nos procura nas redes sociais. A gente vai ter muito prazer em poder... Se tem alguma dúvida, se tem uma questão que você consegue resolver no exercício, consegue resolver na constelação, chama a gente aí. A gente, com toda certeza, vai poder responder. Não é isso, meninas? Afinal, o nosso trabalho aqui é trazer leveza, né? É deixar as pessoas à vontade para que elas possam observar suas dores e saberem que elas podem contar conosco para ter uma vida mais leve. Com toda certeza. Exatamente. Leveza. Um beijo, pessoal. É isso aí. Tchau, gente. até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau. E aí, tá gostando do nosso canal? Curtiu o episódio? Então não vai se esquecer de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E para que você saiba de novos episódios, ativa o sininho.